Aqui tá bom, Ricardo? Tá ótimo. Bom, boa noite a todos, boa noite, né? Boa tarde, meio boa noite. Que alegria poder estar novamente aqui nessa casa. Tive aqui a primeira vez no mês passado e já foi aquela vontade de voltar mais vezes, né? Que bom que estava agendado esse encontro tão próximo do primeiro que nós tivemos. E estou com uma alegria dupla, porque hoje a gente começa o mês de dezembro, o mês de um aniversariante muito importante, que é Jesus. Que a gente às vezes acaba esquecendo um pouco, né, o motivo de tantos festejos no mês de dezembro. Tem um lado bom, que é aquele que nós ficamos mais suscetíveis à solidariedade, ao afeto, à caridade, porque como a gente associa a esses festejos também a necessidade de colaborar com o próximo, também é muito bom que no mês de dezembro nós estejamos com os nossos corações mais afetuosos, mais solidários. E não por acaso, nossos corações se aproximam também muito mais desse aniversariante, que é Jesus. Que ainda que nós tenhamos, inclusive historicamente, boa noite, um momento em que nós vivemos de antes de Cristo e depois de Cristo, dada a importância da passagem dele na Terra, nós vemos Cristo muitas vezes como aquela presença distante de nós. A gente tem essa dificuldade de trazer Jesus para o nosso dia a dia, para a nossa convivência. Muitas vezes a gente se reporta única e exclusivamente aos espíritos amigos que estão ao nosso lado. A gente fala com Deus, mas Jesus, que foi esse irmão tão próximo, um exemplo maior de amor, de devoção, de dedicação de fato às leis de Deus, a gente acaba colocando nesse patamar distante, né, em que a gente fica se preterindo, que aí o nosso olhar é aquele, não, mas é Jesus, não. Por isso Deus nos deu a oportunidade de termos um irmão convivendo conosco na carne, porque há muitos relatos nas biografias espíritas que para Jesus foi um processo muito complicado aquele de se tornar mais próximo da densidade que a Terra tem, para que ele estivesse aqui conosco, justamente para que a gente entendesse que ainda que vivendo a experiência da carne, com todas as dificuldades que ela traz, é possível que nós consigamos ser fiéis às leis de Deus. Porque a biografia de Jesus nos mostra que a vida dele não foi fácil. Né? Porque quando a gente traz para o nosso dia a dia, em que a gente começa a falar, não, mas era Jesus, eu tenho muitas dificuldades, parece que Jesus não teve as dele. E foram muitas, e muito difíceis, que talvez nós não tivéssemos condições, certamente não teríamos, de superar aquelas provações que esse Espírito passou. Então hoje, como a proposta é que a gente comece no mês de dezembro a falar desse aniversariante especial, eu trouxe uma humilde síntese, porque o livro é muito maior e mais complexo e mais rico, que é o livro Jesus e Atualidade, que foi ditado pela Joana Aldivaldo, em que é um livro que eu gosto de dizer que ele é um manual, digamos assim, porque ele aproxima muito Jesus das nossas vidas, fazendo uma analogia das experiências que Jesus viveu com o nosso cotidiano. Então Joana pontua muito bem, porque Joana tem essa característica de lidar com a personalidade humana, com a nossa psique, de uma maneira muito profunda e ao mesmo tempo muito afetuosa e direta. Então Joana vai trazendo essa ponderação de vários aspectos das nossas vidas, das nossas encarnações, associando a Jesus. E eu acho muito pertinente, porque ainda que estejamos 2018 anos após a sua vinda à Terra, a gente não consegue muitas vezes estabelecer essa comparação. Então Joana adianta o trabalho aí pra gente. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado. A gente já começa a destacar por aí, né? Porque quando a gente tem, especialmente pelo nosso histórico do catolicismo e tudo mais, essa imagem muito engessada de Jesus, em que ele está crucificado, a gente não consegue muito trazer para as nossas vidas
a riqueza das experiências que Jesus viveu. Então Joana já começa a nos aconselhar para que nós não tenhamos em Jesus apenas essa memória daquele momento do Calvário, que a gente muitas vezes traz aquela fala, olha essa crucificação que foi por nós, Jesus foi crucificado por nós, está muito além disso. Nós precisamos de um Cristo vivo nas nossas vidas, em que Ele esteja presente em todos os momentos. E aí tem uma receita que é infalível, que é para cada situação que nós vivemos, nós fazermos a seguinte pergunta íntima: como Jesus se comportaria nessa situação? Ah, Daniele, mas não dá para comparar, porque eu, Maria, eu, João, eu, Pedro, todo muito distante de Jesus. Mas se nós entendermos e trazermos para a nossa vida esse exercício, a gente começa a ter um outro olhar para com o outro. Porque aí a gente começa a exercitar a tolerância, a benevolência, o perdão, o amor, que são características que estavam muito implícitas na biografia de Jesus. A gente não tem memória nenhuma de Cristo perdendo a paciência, de Cristo destemperado diante das situações. E não era por falta de motivos, porque as experimentações foram muitas. Jesus foi caluniado, foi atacado fisicamente. E como nós reagimos a situações que são infinitamente menores às experiências que Jesus viveu. Às vezes, uma fechada no trânsito, a gente já perde completamente o nosso equilíbrio. Quantas situações a gente vê divulgada na mídia que as pessoas chegam às vias de fato de um ato de violência desencadeada por uma coisa pequena. E esse espírito que passou por uma provação tão difícil, que foi a de desencarnar crucificado, teve como suas últimas palavras quais? Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Ainda teve um olhar de compaixão para conosco. Bem, então, quando a gente fala de tirar essa imagem de Jesus crucificado e trazermos um Jesus vivo, é porque nós temos muitos elementos da experiência encarnatória de Jesus para contribuir conosco. Companheiro, não é? Porque quando a gente fala desse Jesus próximo, é aquele que está de fato ao nosso lado, e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Não tem psicólogo melhor nas nossas vidas que Jesus quando a gente aplica esse exercício. Como Jesus reagiria? Como Jesus se comportaria? E eu, como tenho me comportado? Isso de fato vai ponderando as nossas ações. Não é no primeiro dia, no primeiro ano, não é muitas vezes numa encarnação que nós vamos conseguir aquisições tão grandiosas. Mas um passo de cada vez, um exercício de cada vez, mesmo que ele seja vacilante, que a gente retroceda em alguns momentos, faz parte do nosso progresso. E só assim a gente consegue evoluir. Jesus segue batendo na porta de nossa casa interior, desejoso de fazer moradia em nossos corações. Quando eu estive aqui no outro mês, eu estava falando sobre a providência divina. E quem estava aqui assistiu talvez se lembre que eu falei sobre aquele exemplo que é bem do nosso dia a dia, do sinal de Wi-Fi. Não adianta a gente querer que se conecte o nosso equipamento à internet se o nosso botãozinho lá de conectar o Wi-Fi não está acionado. Da mesma forma é a relação com Jesus e com os outros bons espíritos. Jesus, que é o nosso tema hoje principal. Tem até uma imagem ali simbólica de Jesus batendo a porta, que é exatamente isso que acontece todos os dias. E não nessa maneira concreta, digamos, em que Jesus vai aparecer para nós e vai bater a nossa porta fazendo um convite. Mas como que a gente pode perceber nos nossos cotidianos, no nosso dia a dia, essa tentativa de Jesus de estar ao nosso lado? É o convite de fazer a caridade, é a oportunidade de fazer o bem a alguém. E não adianta a gente falar que eu não tenho tempo, às vezes é complicado. Gente, uma ida no ônibus, às vezes a gente tem a oportunidade de falar uma palavra generosa para as pessoas, um sorriso que a gente dá, um acolhimento que a gente faz a alguém. Uma outra maneira importantíssima que essa a gente pode fazer nesse minuto, inclusive, orar por alguém que está precisando.
Jesus se recolhia muitas vezes em prece junto aos apóstolos, ensinava a eles nesse sentido. Isso é uma maneira de ter Jesus fazendo morada no nosso coração. Porque ao mesmo tempo tem o outro lado, que não adianta a gente estar na casa espírita, na igreja, no templo, seja lá onde for, toda semana, não perdendo nenhuma atividade da casa, se a gente faz aquilo de uma maneira mecânica, se a gente não envolve afeto no que a gente faz. E aí, será que nós estamos sendo morada de Jesus nesse momento? Agora, no mês de dezembro, por conta dos festejos, a gente recebe muita solicitação de ajudar campanhas de Natal, né, em relação às crianças mais carentes. E aí eu estava fazendo uma observação. Não, longe de mim está perfeita, pelo contrário, mas uma reflexão que inclusive servia para mim. Um colega de trabalho divulgou num grupo de WhatsApp que a irmã dele, que é professora em Visconde do Rio Branco, que é uma cidade bem no interiorzão de Minas, que ele mesmo fala que é roça, né, pediu uma ajuda porque os alunos escreveram cartinhas para o Papai Noel, presentes assim que em relação ao valor material, valor muito simbólico, mas que as crianças gostariam de receber, né, como presente de Natal. E aí foi interessante que ele colocou isso no grupo, e aí na empresa, óbvio, a gente lida com a diversidade, pessoas de várias religiões, inclusive aquelas que não têm, e muitos, quando aderiram a essa campanha, o fizeram muito mais pela pressão da situação, porque, não pediu, todo mundo está fazendo, o valor é baixo, mas a gente observava nas pessoas um movimento que era o seguinte: compra qualquer coisa, porque para quem que está precisando. Gente, que carinho a gente está colocando quando a gente fala que a gente vai comprar qualquer coisa para alguém que precisa. Às vezes a gente até vai conseguir somente comprar uma coisa um pouco mais inferior em termos materiais, porque é aquele o nosso limite também de poder ajudar. Mas muitas vezes um lápis que seja dado para a criança, em que eu coloque ali aquele meu carinho, aquele amor, o desejo de que a criança utilize aquilo com alegria e tudo mais, vai ser muito mais válido, né? Então, ter Jesus dentro de nós se mostra exatamente nesses momentos que parecem muitas vezes irrelevantes, situações que aparentemente não teriam grandiosidade, porque Jesus, Deus principalmente, não esperam de nós que nós demos passos além dos nossos limites, que nós façamos coisas além das condições que nós temos nesse momento, mas o que Ele espera é que nós tenhamos sempre como norte as leis divinas, que inclusive estão implícitas em nós. Porque não adianta a gente falar que a gente conhece só porque a religião nos traz, não. Vós sois deuses, foram as palavras de Jesus para conosco. Isso nos mostra que essa centelha divina já está dentro de nós, essa morada já está preparada. Só que por vezes a gente acaba deixando a morada fechada, porque esses sentimentos e apelos no mundo terreno acabam se sobrepondo para nós, né? Se tu que acende a lâmpada e clareia as sombras. Tem uns termos assim que tem mais rebuscados que eu estou tirando do próprio livro. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenha ante os desafios para o teu crescimento espiritual. Vejam bem esse comecinho aí da parte destacada. Se tu, aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Não podemos fechar os olhos para o momento que nós vivemos no nosso país. Momento de mudança, a transição de vários aspectos, inclusive de uma crise moral muito grande. Então, por vezes, a gente acaba se deixando contaminar por toda essa esfera de sombra que fica próximo da terra, e a gente vai endossando aquele discurso da falta de esperança, da falta de confiança, da falta da certeza de Deus nas nossas vidas e da falta dessa presença de Jesus. Então, quando nos é feito esse convite para que nós sejamos aqueles que vai acender a lâmpada, que vão acender a lâmpada, é porque nós temos um compromisso muito grande a partir do momento que nós dissemos sim para Jesus. Nosso compromisso está no sentido de que mesmo que todo cenário esteja complicado, sombrio, como é trazido aqui no exemplo, nós temos o compromisso e a obrigação de sermos os propagadores da palavra de Jesus.
Então, se o momento é de crise, sejamos aqueles que vai trazer a palavra de esperança, sejamos aqueles que vão se manter confiantes diante do futuro que está próximo, sejamos aqueles que vai estender a mão no momento de dificuldade do próximo. Se numa circunstância em que eu tenho a necessidade de me deparar com a oportunidade do perdão, eu não sou aquele que está diminuído se sou eu primeiro a pedir desculpa. Pelo contrário, eu me torno grandioso diante daquela situação. Quando eu esqueço aquela ofensa, quando eu esqueço aquela situação que me magoou e me predisponho a ser o primeiro a dar o passo da reconciliação. Então, quando esse convite é feito, é para que mesmo que a onda seja contrária ao que nós estamos tentando, não podemos desanimar. O nosso compromisso não é em agradar A, B ou C. Nosso compromisso é com Jesus. Nosso compromisso é com Deus. Por isso nós temos essa obrigação de sermos aquele que vai acender a luz no caminho. Hoje, por exemplo, o dia que estamos reunidos aqui na Casa Espírita da Ilha de Paquetá, nós vamos para as nossas casas ou para outros compromissos, enfim, cada um, ao sair aqui da reunião, vai ter a continuidade da sua vida lá fora e certamente nenhum de nós aqui não tem problemas. Então agora a gente está nesse momento, como o Ricardo fez o convite aqui na leitura de abertura, em que a gente se pacifica, que a gente fica harmonizado, a gente fica mais doce até, né? Que a gente chega na casa espírita, fala mais manso, cumprimenta, né? Até a voz fica doce, aquela coisa toda, e depois a gente sai e se depara com a realidade que está ali posta para nós, que é a nossa necessidade, inclusive, de exercício. Quando a gente sair daqui, mesmo com todo o cenário de dificuldade que a gente vai encontrar, vamos fazer esse exercício de reagir diferente. Ah, mas eu vou chegar em casa, eu vou encontrar aquele parente, aquela situação, aquele problema que eu deixei em casa. Não, a gente não ouviu aqui a palavra? Vamos ouvir sendo nós agora aquela luz, aquela chamazinha dentro de casa. Então, se vai vir uma provocação, não vou reagir. Vou seguir aquela orientação do Chico, da água da paz, não foi assim que o Chico nos ensinou? Para a gente não reagir verbalmente, não é? Enche a boca, ó, vai bebendo devagarzinho, que essa é a água da paz. Receita para a gente não se envolver nos problemas. Vamos fazendo esse exercício. Aos poucos a gente vai sendo aquele ponto de luz no lugar de nós sermos mais um combustível para alimentar toda essa fogueira que a gente tem de adversidades. Não é verdade? Não fosse Jesus reencarnacionista, toda a sua mensagem seria fragmentária, sem suporte de segurança, por faltar-lhe a justiça na mais alta expressão, propiciando ao infrator a oportunidade reeducativa. Então vem aqui no finalzinho destacado para a gente. Abrevia os teus renascimentos, agindo corretamente e servindo sem cansaço, saiu um N ali abusado que não deveria, com alegria, porquanto, para adentrares o reino dos céus que se estende da consciência na direção do infinito, é necessário nascer de novo. Isso aí tem uma pegadinha pra gente muitas vezes, né? Porque depois que a gente vai conhecendo a doutrina espírita, como é que a gente se comporta muitas vezes? Não, eu sou assim mesmo, meu comportamento é esse, mas como tem outras experiências de encarnação, eu estou deixando essa para a próxima. Então eu sou impaciente mesmo, eu sou pavio curto mesmo, na próxima, não. Nós temos que entender que a oportunidade está posta agora e eu preciso me melhorar e progredir agora. Por quê? Ainda que nós tenhamos como norte as leis de Deus que vão falar da reencarnação, e Jesus trouxe muitas vezes nas situações que são postas nas parábolas, nos relatos que nós temos, essa comprovação, inclusive quando ele diz que há muitas moradas na casa do meu Pai, inclusive, não poderá haver a Deus, o reino dos céus, se não nascer de novo, são muitas passagens que reforçam esse processo da reencarnação, mas nós temos aqui bem claro para nós que nós podemos, inclusive, abreviar, muitas vezes, essa necessidade do retorno incessante à Terra a partir do momento que a gente vai consolidando as nossas aquisições morais. Um exemplo nós temos em Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes,
não teria a necessidade, inclusive, de estar próximo da esfera terrestre, mas o fez por escolha, foi convidado por Celina, por Maria Santíssima, Celina, que foi a porta-voz desse convite, para que ele pudesse já morar em mundos superiores à proximidade da Terra. Mas o que ele falou? Enquanto houver sofrimento na Terra e que um irmão estiver sofrendo, eu ainda preciso trabalhar e ajudar esse companheiro. Então ele o fez por escolha, não precisa mais estar tão próximo, viver inclusive a experiência reencarnatória. Por quê? Diante das dificuldades que ele viveu, diante das oportunidades que lhes foram dadas, ele conseguiu cumprir com louvor. Assim como outros espíritos mais que nós poderíamos enumerar aqui um monte. Mas a partir do momento em que a gente tem a oportunidade e a gente foge a essa oportunidade, a gente começa a criar débitos para as experiências futuras, e aí se eu teria condições de galgar o meu progresso em 200 reencarnações, eu estou colocando juros, digamos assim, na minha conta, e vai subindo esse número, e eu vou tendo a necessidade de estar cada vez mais vivendo essa experiência na Terra. Ah, Dani, mas agora a Terra já vai virar um planeta de provas e de regeneração, no lugar de provas e expiações. Ainda assim, meus irmãos, vejam, o corpo físico, ele não deixa de ser um limitador para nós. Necessário, que nós precisamos cuidar da melhor forma possível, porque é o nosso instrumento de progresso espiritual, mas podendo viver a vida do reino dos céus, que é a vida verdadeira, todos nós queremos ter essa oportunidade, essa experiência da felicidade verdadeira e não a transitória que a gente vive na Terra, que aqui nós vivemos os momentos de felicidade. Então a gente tem felicidade no sucesso dos nossos filhos, de conquistas que nós temos. Muitas vezes a gente deposita essa felicidade em lugares equivocados, porque às vezes a gente acaba cometendo esse deslize de achar que a gente só é feliz se a gente consegue um determinado status material. Mas nós sabemos que a verdadeira felicidade está na nossa elevação moral. Por que Chico, mesmo diante das dificuldades que ele viveu, da pobreza e outras experiências mais carnais, era um espírito que sempre tinha uma alegria, porque ele já tinha encontrado em si esse equilíbrio dentro das questões morais. Ele já conseguia vivenciar as experiências difíceis de uma maneira a entender que aquele companheiro, aquela companheira que lhe ofendia, que fazia o mal, ainda tinha necessidade muitas vezes de reagir dessa forma. Chico não se ofendia, como Irmã Dulce não se ofendia. Então são espíritos que foram abreviando a necessidade de algumas experiências reencarnatórias. Não é fácil viver experiências milenares assim como nós, porque hoje quem está reencarnado no Brasil certamente são espíritos milenares, então estamos todos numa mesma condição. Agora, a vontade e a aplicação que se dá de manter-se fiel às leis de Deus, essa sim é a diferença que fica posta muitas vezes entre nós. Porque se esses espíritos, por vezes, abdicavam muitas vezes da sua própria felicidade, mesmo essa temporária da Terra, para atender alguém, para atender algum irmão, isso já é uma conquista muito grande. Eu costumo dizer que o sentimento que a gente conhece aqui na Terra, mais próximo disso, é o amor materno. E as mães, sempre o discurso é esse: não, eu deixaria de ter para mim, para fazer pelo meu filho. Eu não faria por mim, mas faria pelo meu filho. O que eu não tive, eu gostaria de dar ao meu filho. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade em olhar para o próximo dessa maneira, de forma que a gente entenda que quando a gente se doa para alguém, nós estamos ganhando muito mais do que aquele que está recebendo. É aquela história do trabalho voluntário. Quando a gente se envolve nas ações que são voltadas ao bem, ao trabalho da caridade, certamente nós nos beneficiamos muito mais. Quantas histórias a gente ouve de pessoas que estavam deprimidas, que estavam trazendo problemas, inclusive físicos, que a partir do momento que foram se dedicando à felicidade do outro, começaram a sentir seu organismo reequilibrado,
o seu psique, toda a questão emocional, também voltando a equilibrar-se. Então, gente, o caminho está dado para nós. A receita está posta. Agora, o sim depende do nosso livre-arbítrio, né? Deus é tão maravilhoso que nos permitiu isso. Eu dizer, inclusive, que, olha, minha escolha nesse momento não é essa. Minha escolha é viver experiências da terra, viver a vida material. Os espíritos vão respeitar. Deus vai respeitar também a minha decisão. No entanto, eu vou precisar retornar à terra quantas vezes necessário, inclusive voltar a mundos inferiores à terra. Imaginem, né? Se a gente já fala que aqui está difícil, planetas inferiores a nós, então, temos condições de sofrimento muito mais potencializadas, até que eu aprenda. Porque a lei do progresso é imutável, não há retrocesso, eu preciso sempre caminhar. Agora, quantas vezes e a velocidade do meu passo fica a cargo das minhas decisões, das minhas escolhas. Jesus e a humanidade, outro aspecto também que a Joana elencou. Na tua condição humana, necessitas dele, ele, Jesus, a fim de cresceres, saindo dos teus limites para o infinito do seu amor. Jesus veio ao homem para humanizá-lo, sem dúvida. Por isso eu estava falando para vocês da grandiosidade da misericórdia de Deus, quando permitiu que o seu filho pudesse conviver conosco. Isso nos coloca muito mais esse exemplo de perfeição como algo humano, como algo possível. Por isso ter Jesus ao nosso lado. Inclusive, quando ele se reportava àqueles que conviviam com ele, ele sempre trazia esse caráter humano muito próximo de nós. Quando foi julgada a mulher adulta, ela que cometia o adultério deveria ser morta por pedradas, qual foi a ponderação que Jesus fez? Aquele que tiver livre de pecados, que atire a primeira pedra. Todo mundo teve que fazer o quê? Guardar a pedra no bolso. Nem sei se tinha bolso na roupa naquela época, mas tiveram que recolher a pedra, não puderam jogar. Por quê? Nós estamos na condição humana em que certamente aquilo que eu olho no outro como um defeito dele, como uma questão nele que me incomoda, são questões que ainda são possíveis que eu também esteja incorrendo nelas. E vou falar uma coisa além para vocês. Muitas vezes aquilo que eu critico em excesso no companheiro que está convivendo comigo são características que eu tenho muito fortes presentes em mim. Então a gente fica às vezes olhando, né, para aquela pessoa que não nos causa muita simpatia e olha lá, fulana, com aquele comportamento, que isso, que aquilo. Às vezes justamente aquela característica que tanto me incomoda é algo que eu também estou vulnerável a ter. Voltando ao exemplo da crise que nós estamos vivendo, todos nós somos convidados às críticas. Justas muitas vezes, né? Porque a gente se indigna diante de toda a problemática que nós estamos vendo. Mas aí eu faço aquela pergunta que, olha, a gente responde intimamente. Será que eu, lá ocupando cargo político, vivenciando tentações de tais naturezas, eu também não sucumbiria naquela prova? Nós temos a prova de que tem aqueles que conseguem passar dignamente pela experiência política. Bezerra, mais uma vez, é um exemplo, Eurípides, mas sabemos que o deslize é possível. Então, no lugar da gente ficar com o nosso dedo muito apontado e ocupando esse lugar de juiz, vamos nos tornar mais humanos, entendendo que todos, guardadas as devidas proporções aí de elevação moral de cada um, estamos caminhando no mesmo barco. Somos espíritos em evolução. Então hoje eu posso olhar e fazer uma determinada crítica a uma pessoa e amanhã eu estar cometendo exatamente o mesmo equívoco que ela. Porque nós não sabemos o problema que cada um está vivendo, as circunstâncias que levaram àquela determinada situação. Então já dizia o poeta, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então nós não temos essa condição, como o Chico também nos colocou, né? Eu não quero ser melhor que ninguém, em outras palavras, mas cabe a mim ser melhor que eu mesmo. Coisa do tipo, eu não vou lembrar exatamente como é a frase,
Mas é exatamente esse que é o grande X da questão. Não me importa se a grande maioria está errando, não me importa se a grande maioria está fazendo. O meu compromisso é íntimo comigo, com Deus, com Jesus, que habitam o meu coração. Então aquela história que a mãe já fala pra gente, né? Ah, mãe, mas todo mundo vai, eu também vou. Você não é todo mundo. É exatamente isso. Tem muita sabedoria nisso. Nós não somos todo mundo. Nós somos seres individuais e espirituais vivendo a experiência na Terra. Então, não percamos esse nosso compromisso de vista, de nos tornarmos mais humanos para com o outro. Jesus e o amor. Aí nós poderíamos ter só nesse item um estudo gigantesco para muitos dias, inclusive dentro da casa espírita. A lei de Deus é a lei de amor. Então é claro que Jesus trouxe muitos exemplos de amor e que Jesus se aproxima de nós mais vezes quando nós amamos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Nisso sereis conhecidos por serem meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Eu estava vendo que saiu no jornal aí por esses dias a nota de um menino pequeno que deve ter, não sei, 8, 9 anos pela imagem, não me lembro se a matéria dizia a idade, que ele, com o dinheiro que havia juntado para si, ele pagou o passeio do colega que não iria ao passeio da escola porque não tinha condições financeiras. Vejam, a gente está encontrando uma nova geração de espíritos que está vindo à Terra, certamente com condições de ensinar a gente muitas vezes, mas são pequenas lições de amor. Né? Você vê que ele poderia, como criança, ter feito trocentas escolhas com aquele dinheiro que ele juntou, mas ele preferiu trazer alegria, a mesma que ele ia sentir de ir ao passeio para aquele amigo que não poderia fazê-lo. E nós, né? Como nós temos nos comportado com o amor? Porque amar aquele que nos ama é muito fácil, é quase que uma obrigação, porque eu devolvo aquilo que eu recebo. Agora, quando eu sou convidado a amar aquele familiar difícil, o chefe complicado, o vizinho que implica comigo, aí a coisa se torna um pouco mais difícil. Mas como que Jesus se comportou? Olha a pergunta que a gente faz. Diante daqueles que foram os acusadores, diante de nós que fizemos a escolha do Barrabás no lugar dele, Jesus deixou de amar em algum momento? Pelo contrário, ele sabia que aqueles que mais tinham dificuldade eram aqueles que mais precisavam do amor. Então, como dizem, seja qual for a pergunta, o amor sempre será a resposta. Não há outra possibilidade. E aí, quando Jesus nos fala, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, nossa responsabilidade fica muito grande. Porque o amor de Jesus, o amor de Deus traduzido na convivência com Jesus, é infinito. É aquele que compreende que mesmo diante dos erros, dos equívocos, do comportamento difícil, porque nós não somos fáceis exatamente, nós ainda assim somos amados o tempo todo. Imaginem quantas dificuldades maiores nós poderíamos ter se não estivéssemos experimentando muitas vezes a doçura do amor de Deus que diminui aquela dificuldade que a gente tem que passar necessariamente, que nos acolhe diante de uma dificuldade. Porque quando a gente fala do amor, é exatamente esse que te abraça, que te acolhe, que não faz você se sentir sozinho diante da dificuldade. E aí a gente começa a ter muita dificuldade mesmo em devolver esse sentimento para alguém. Porque qual é o nosso fiel aí da balança? Ah não, muito difícil, porque fulano também com aquele comportamento. Ah, mas eu tentei, olha, ela que não quis. Não, nós não podemos colocar empecilhos para o ato de amar. Porque dificuldades vamos ter inúmeras. Quando a gente está lá recolhido na nossa intimidade, que a gente faz a prece, né, do Pai Nosso, o que a gente fala para Deus, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Às vezes a gente anda mentindo, porque por vezes a gente não está conseguindo perdoar o próximo,
Como é que a gente coloca como condição para Deus que Ele nos perdoe, assim como eu faço, se eu não estou fazendo a minha parte? Então, o amor, principalmente nessas circunstâncias de dificuldade em relação à convivência com o próximo, é aquele que a gente mais precisa dedicar esforços para ter. Amar aquele que a gente não conhece, aquele que cruza conosco na rua, que está num momento de dor, de sofrimento. Quantas vezes a gente vê, se uma pessoa está chorando, né, na condução, a gente vira para o lado porque não sabe muito bem o que fazer, né? Não, vamos oferecer uma palavra amiga, vamos oferecer a nossa solidariedade. Ontem também foi divulgada uma situação que ocorreu no metrô, em que uma senhora começou a ofender uma outra, né, em relação a uma injúria racial, e virou uma confusão generalizada no trem, no vagão do metrô. E aí eu fiquei me perguntando, eu que não estava lá, eu ouvi muitos xingamentos, né, no vídeo, muitas acusações, mas será que alguém teve a preocupação de acolher aquela pessoa que foi ofendida? Será que alguém conseguiu dar aquele apoio que ela precisava naquele momento? Porque como nós somos juízes o tempo todo, a gente se convida muito a isso, os dedos apontados certamente eram inúmeros para aquela que estava cometendo o equívoco, que aliás também precisa ser amada, porque alguém que se comporta ofendendo o outro dessa maneira, pela cor da pele, ou seja, por qual circunstância seja, também está pedindo socorro, também precisa ser amado. Então, Jesus nos convidando ao amor. Jesus e a tolerância. Aí não precisa nem dizer muito, né? Como é difícil respeitar aquele que não é parecido comigo, ou parecido com o que eu acredito ser certo. Jesus não foi o julgador de ninguém, mas nós em algum momento aprendemos que as nossas referências, as nossas verdades, são aquelas que precisam preponderar. Então o exercício, a tolerância e ao respeito nos mostram que o título desse livro, ele cada vez é mais verdadeiro, quando fala que é Jesus e a atualidade. Porque ainda que há 2018 anos atrás, essa fala da tolerância e do respeito tenha sido trazida para nós como lição, a gente ainda tem muita dificuldade em entender o lugar do outro. Né? Poxa vida, mas olha lá, 2 de novembro e as pessoas ainda vão no cemitério acender vela. Não sabe que só uma prece funciona? A gente sabe que a prece funciona. Mas se o companheiro tem aquela necessidade, vamos respeitar. Eurípides nos trouxe um exemplo muito bom, em que ele, já convertido ao espiritismo, foi procurado por um senhor, que a criança já tinha recebido um diagnóstico de morte, enfim, era um caso que não tinha mais jeito. E esse senhor estava com uma preocupação muito grande de que a criança morreria sem ser batizada, porque para ele, no entendimento católico, o pagão, né, como é dito aquele que não passou pelo batismo, sofreria sanções de ficar no purgatório, nem sei detalhar direito, não tenho muita vivência católica, enfim, mas era uma circunstância de muita preocupação para aquele pai. No lugar de Eurípides ficar doutrinando e falando para aquele companheiro, olha, mas não tem nada a ver isso, tá bom? Não precisa do batismo, seu filho quando desencarnar, não. Ele simplesmente tirou do bolso a ajuda financeira e deu, olha aqui o dinheiro, vai lá, faça o batismo do seu filho, vai dar tudo certo. Isso é respeitar o outro, é respeitar o lugar que o outro está. Jesus é a justiça. Por tua parte, ser justo, equânime para com todos, tomando como modelo de comportamento Jesus, que nunca se recusava. Como a gente mesmo falou do exemplo da mulher adúltera e outros mais, em que Jesus sempre colocou como parâmetro para as suas considerações e para as suas ponderações o senso de justiça, o senso de equilíbrio. Jesus é a alegria. Isso eu acho maravilhoso.
Se em verdade queres sair da tristeza, podes. Em caso contrário, és responsável por ela. A gente fica muitas vezes refém dos nossos próprios problemas, como se eles fossem uma âncora, né, que nos sustenta ali, nos prende de alguma forma. Então, a pessoa está presa em casa com aquela tristeza, aí recebe convite dos amigos para sair, recebe ligação dos familiares, mas a pessoa está ali, fechadinha naquele mundo, ela não consegue sair muitas vezes. Há um relacionamento difícil. Puxa vida, mas fulano faz isso comigo. Mas por que então você não resolve se separar? Não, eu prefiro ficar ali com ele. A gente fica refém muitas vezes da nossa tristeza. A gente se torna dependente dessa tristeza. Jesus veio nos falar que a nossa vida é para ser alegre. Nós somos fadados à felicidade. Por isso essa imagem até ali de Jesus sorridente, né, que não é nem muito comum, mas só para ilustrar também para a gente, que nós precisamos ser alegres, precisamos ser felizes. E essa escolha da felicidade, da alegria, muitas vezes está nas nossas mãos. Tem uma imagenzinha que circula em rede social, que é um ônibus, e aí de um lado tem uma rocha, assim, que torna a vista um pouco mais sombria, e do outro uma vista muito bonita. Então a maioria das pessoas senta do lado da vista bonita, mas tem aquele determinado companheiro que fica ali sofrendo com um semblante triste, olhando para o lado ruim. E é exatamente isso que acontece por vezes. A gente faz essa escolha de ficar olhando para as questões que são as dificuldades, olhando para os problemas. Não, vamos ver a vida como uma oportunidade incessante de felicidade, de realização. A gente pode se permitir alguns momentos de tristeza, mas não de sermos espíritos tristes, como o Chico falou. Jesus e a coragem. A coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios dos fracassos, dos complexos de inferioridade. Mais uma vez aquele convite para que nós nos sintamos seguros e fortalecidos, porque não caminhamos sozinhos na luta, né? Então não há motivo para temer, não há motivo para que nós tenhamos a insegurança, que nós nos sintamos inferiores diante dos outros. Não, a gente precisa se sentir forte porque nós somos filhos de Deus e estamos sempre sendo amparados. Jesus e a responsabilidade. Mesmo que não o queiras, serás sempre responsável pelos efeitos dos seus atos. É a lei do livre-arbítrio. Jesus nos mostra isso muitas vezes quando ele fala para a mulher, inclusive essa adúltera mesmo: vá, mulher, e não peques mais. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não adianta eu ficar pedindo que eu me cure de uma determinada doença, que eu não viva determinada experiência, se eu tenho uma vida desregrada, desequilibrada. É uma consequência. O meu corpo vai adoecer porque ele não aguenta as atitudes que eu tenho em relação à minha vida. Não adianta eu falar que eu não quero sofrer, que eu temo processos obsessivos, se eu faço leituras que não são agradáveis, se eu assisto programas de TV que são aqueles que conectam o meu pensamento a questões que também não são de equilíbrio, que não são favoráveis. Claro que a gente vai sofrer consequências em relação a isso. Se eu durmo depois de assistir um telejornal daqueles que só fala de notícias ruins, certamente meu sono não vai ser tranquilo. Isso é uma consequência. Mas a responsabilidade está na mão de quem? De nós mesmos. Nós temos o controle remoto da vida, né? Jesus e a revolução. Esse aspecto aqui até me chamou bastante atenção quando a Joana usa esse termo da revolução, mas é muito mais de ver Jesus como revolucionário no sentido dele ser aquele que quebrou muitos paradigmas. Numa sociedade em que se havia aprendido que o ideal de comportamento e de justiça era ser olho por olho, dente por dente, e alguém vem e fala que vai dar outra face para ser batida quando receber, né, o primeiro tapa, realmente é uma revolução. Mas é uma revolução pautada no amor. É uma quebra de um paradigma pautada no afeto.
Então, quando Joana vem nos falar de sermos revolucionários como Jesus o foi, é no sentido de nós sermos aqueles que vão ser fiéis aos seus princípios. Jesus e posses. No redemoinho das tuas querelas e convivências, se desejas vida nova e harmônica, ouve Jesus, despoja-te de tudo, dá aos outros e que seja útil, o que seja útil, e segue-me. Até antecipei, então, quando eu falei desse exemplo de quando a gente está ajudando alguém. Claro que o despoja-te de tudo é no sentido figurado. Nós precisamos, né, da nossa casa, das nossas roupas e tudo mais, mas o problema está no equilíbrio disso. Às vezes a gente deposita um esforço muito grande para que eu só tenha aquisições materiais, para que eu tenha um armário cheio de roupas, que eu não uso todas, para que eu tenha um armário cheio de calçados e eu só tenho 2 pés, né? Não sou a centopeia, a mulher, então adora isso, né? Um convite danado a gente começar a tornar o supérfluo necessário. As pessoas falam que não conseguem resistir. Olha a responsabilidade. Nós conseguimos. E Chico nos alertava. Se está sobrando na sua casa, está faltando na de alguém. Então é um convite, final de ano é um convite a isso. Abre o armário, vê o que pode ser útil às outras pessoas. Não com esse olhar de quem precisa, né, serve qualquer coisa. Vou pegar aqui aquela roupa que se soprar um vento vai terminar de puir. Não, vamos tornar equilibrada a nossa vida. Por isso a presença da palavra harmônica. Está faltando harmonia muitas vezes nisso. Uns querem ter muitos, outros não têm nada. Quem tem muito não quer abrir mão. Quem tem pouco vai conviver às vezes muito melhor com aquele pouco que tem do que aquele que tem muito e não sabe aplicar. Condessa Paula, ela teve muitas encarnações e que passou pela experiência da pobreza material. E ela mesma nos relata, né, por meio da psicografia em alguns livros, que a experiência mais difícil foi a da riqueza, em que ela tinha condições financeiras muito boas e a dificuldade de ter equilíbrio moral nesses momentos se torna mais difícil. Jesus e os sofrimentos. Nas tuas dificuldades e dores, abandona a complacência para com elas e toma a segura decisão de querer ser feliz. Exatamente o que nós estávamos falando de abandonar aquele problema que acaba sendo a sua bengala, que acaba sendo o seu suporte. Nós não fomos feitos para sermos dependentes das dificuldades. A dificuldade ela é necessária ao nosso crescimento, mas são experiências transitórias. Ninguém está fadado à tristeza eterna. Mesmo aquele que escolheu uma prova reencarnatória cheia de dificuldades, como nós tivemos Jerônimo Mendonça, né, que foi um grande exemplo, gigante deitado, muitas dificuldades físicas impostas pela doença, mas ele era alegre, um espírito feliz, bem-humorado. A mensagem da cruz é dolorosa, está lá no livro Fonte Viva, mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, mostrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem seu aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Então, é o remédio amargo que a gente precisa muitas vezes. É difícil, é complicado, às vezes a gente acha até que é impossível de ser superado. Mas nós sabemos que a nossa experiência de redenção está posta a partir das dificuldades que a gente supera, assim como Jesus também o superou. Aqueles que já entenderam Jesus e o acompanham são ceareiros da sua vinha. Olha a nossa responsabilidade. Nós somos esses ceareiros de Jesus. Aqueles com que Ele e Deus contam para que sejam multiplicados na terra os seus ensinamentos e as suas leis. O nosso trabalho é semear. E o grande celeiro onde buscamos semente é, por excelência, o Evangelho do Mestre. Então não há outro caminho. Há o caminho que Jesus nos ensinou, com múltiplas e inúmeras possibilidades, mas que sempre vão convergir no mesmo ponto.
que é entender o amor, que é entender a benevolência, a compaixão, o perdão, assim como Ele fez conosco. Reflexiona o respeito do significado de Jesus na sua existência. Como tens visto? De que maneira te identificas com Ele? De que forma vives a jornada terrestre depois de o haveres conhecido? Eu não vou ler esse trecho todo, está no outro livro da Joana, que é o Iluminação Interior, está lá no capítulo 28. Só nesse primeiro parágrafo tem um monte de perguntas retóricas que a gente não vai responder aqui nesse momento, mas que são perguntas para a nossa reflexão íntima e diária. Como a gente se comporta a partir do momento que a gente conhece Jesus. Como uma canção que a gente canta lá no Eurípides, que é o Experimenta Jesus. Como nós o vivenciamos nas nossas vidas. A gente tem se distanciado muito. A gente tem se distanciado de Kardec, que foi todo o princípio da nossa doutrina espírita, do espiritismo. Nós temos nos afastado dos princípios que são os básicos, mas que são aqueles fundamentais para a nossa felicidade. Quando a gente pergunta aqui, como a Joana pergunta, como o tens visto, a gente fica refletindo se a gente tem guardado aquela imagem de Jesus apenas lá no quadro, na parede, ou do crucifixo, que muitas vezes as pessoas usam como uma prova da presença de Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos ter um olhar além. Quando nós somos convidados pela doutrina, dizendo sim a esse convite de Jesus que nos é feito, nós precisamos dar provas diárias de que fomos, de fato, esses ceareiros do bem dentro da obra de Jesus na Terra. Então, que sejamos nós aqueles multiplicadores, que sejamos nós o ponto de luz. Outra oportunidade que a gente às vezes perde de ser esse ponto de luz nas vidas das pessoas é o nosso culto no lar. Isso é um convite para que Jesus esteja conosco. Aquela horinha na semana, um tempinho reservado para que você ore, para que você estude, para que você leia, mesmo que sozinho. Não deixe de fazer, porque nós temos o compromisso e somos convidados para sermos esse trabalhador da última hora. Nós precisamos entender que esse convite de Jesus, ele é irrecusável nas nossas vidas. Então, meus irmãos, meu convite é para que nós não lembremos do aniversariante somente no dia 25, na noite do dia 24. Nós precisamos lembrar do aniversariante todos os dias e que essa motivação que a proximidade do Natal nos traz seja um convite para que a gente tenha esse sentimento também durante os outros 11 meses do ano. Então, se nesse período eu me motivo para ser aquele mais solidário, mais caridoso, mais benevolente, vamos nos esforçar para que seja também nos outros meses do ano. Logo depois do Natal, nós temos os festejos de Ano Novo, que simbolizam o recomeço. Vamos aproveitar a oportunidade do recomeço para desatar aqueles nós que a gente deixou pelo caminho, perdoar uma situação que ficou pendente, finalmente cumprir com o compromisso que a gente tem assumido de fazer uma determinada tarefa de colaboração na casa espírita ou em outro ambiente qualquer que a gente possa estar frequentando. Então, o convite é esse. Jesus é muito atual, Jesus está conosco, não só no momento que a gente lembra dele, mas porque ele faz morada no nosso coração. Que Jesus nos abençoe.